A paz do Senhor Jesus Brasil. Aqui é o pastor Cícero mais uma vez. Estamos, como nós prometemos de toda semana, lançar um vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E uma vez que Deus colocou no nosso coração o ministério, nós vamos levar avante. Dia 1º de maio nós completamos 19 anos na presença do Senhor. E eu não tenho ainda CDs, DVDs, nem vídeos espalhados. Mas Deus tem um tempo e um propósito, como está em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo e um propósito para todas as coisas. Eu gostaria de levantar uma oração primeiro para os evangélicos que estão sendo perseguidos. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar uma oração, como eu estava dizendo, uma oração para os evangélicos do Oriente Médio, da Ásia, da África, da Coreia do Norte. Os evangélicos que estão sendo destruídos sem nenhum escrúpulo. E nós vamos orar para que Deus possa usar homens e mulheres que estão no poder hoje para poder socorrer essas famílias que estão sendo dizimadas por causa do amor em Jesus Cristo. E por excelentíssimo juiz Sérgio Moro também, e todo brasileiro que está trabalhando hoje para que moralizar o nosso país. Amém? Depois nós vamos ler a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, te glorificamos, te rendemos graça pela sua bondade, a tua misericórdia, a sua fidelidade. Meu Deus, oramos pelo sul do Iraque, lá em Mossul, oramos pela África, oramos pela Coreia do Norte, oramos pelos países onde os nossos irmãos e irmãs estão sendo dizimados, estão sendo massacrados pelo poder do mal, porque eles confessaram a Jesus e colocaram em seus corações de levar a vida pregando a palavra de Deus e esperando a redenção do juízo final. Deus, eu posso estar confortando os corações das famílias que estão ficando, aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles irmãos da fé que estão sendo destruídos. Usa homens e mulheres que estão no poder hoje, que possam ir até lá e fazer algo para sustentar e ajudar esse povo. Oramos pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro também, e o trabalho está sendo realizado no Brasil. Que mais forças possam se unir a um trabalho de moralização, porque nós queremos ver tudo que nós vemos em 7 estados que nós passamos nos Estados Unidos, nós vemos as condições de vida que os americanos vivem. Essa é a condição de vida que nós queremos ver no Brasil também. Direitos iguais para todos, onde o cidadão possa exercer o seu tempo de vida na terra, embaixo da proteção do governo que trabalha em prol do crescimento do cidadão. Que Deus possa estar abençoando grandemente a nossa nação, levantando nesse tempo um exército de homens e mulheres corajosos para fazerem a diferença e mostrar o valor que o céu é lugar dos escolhidos. Nós somos gratos pelo que o Senhor nos tem dado nesse tempo que nós estamos batalhando pela fé e mostrando o valor na qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Essa é a nossa oração de agradecimento por tudo, no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta é a nossa origem. Essa é a origem do começo da humanidade. Deus nos deu, dentro do nosso entendimento, no conhecimento em que nós estamos vivendo em cima dessa terra,
que a origem humana, ela tem um princípio. Porque o Deus de Israel, ele pensou em tudo. Quando ele fez Adão, ele tinha acabado de fazer as maravilhas em que nós estamos vendo hoje. As maravilhas em que nós estamos usufruindo. As maravilhas da criação, como se encontra no capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja a semente esteja nela sobre a face da terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, o sol. Dentro desse nosso conhecimento, em que a Bíblia nos relata, a Bíblia por ser um livro que lá em Mainz, na Alemanha, em 1452, a Bíblia foi feita compacta, Antigo e Novo Testamento. E de lá para cá, a Bíblia se tornou um best-seller em cima da terra, em torno de livros mais vendidos nos 4 cantos do mundo. Mas essa certeza nós nunca ouvimos. A mídia nunca apresentou a Bíblia como um best-seller, o livro mais vendido do mundo. Alguns historiadores, alguns filósofos, alguns históricos, alguns literários, quando se escreve um livro, torna-se uma celebridade. Mas a Bíblia bateu todos os recordes de vendagem em todos os tempos. E ninguém nunca soube, ninguém nunca sabe, porque não é mostrado na mídia. Então, irmãos, Deus de Israel se prontificou a nos mostrar o real valor da vida humana na terra. E nós sabemos que essa origem, a origem humana, a origem da criação, ela vai existir até o tempo que Deus determinou, porque a Bíblia nos relata o começo e o fim da humanidade. E nós não podemos pensarmos em ideologias e filosofias do passado em que nossas cabeças eram cheias, mas nós temos que nos concentrarmos no que a palavra de Deus nos relata, porque aqui está a verdade no caminho que Deus predeterminou a toda a humanidade. Essa é a razão e o motivo de eu ter visto esses 19 anos que eu vou completar na presença de Deus, tanta crueldade, tanta ruindade, tanta maldade, quando alguém se converte a Jesus. Quando alguém confessa a Jesus, se torna-se um inimigo número 1 do mundo. Então quero dizer que o que Deus fez em nossas vidas, e o que Deus está fazendo hoje, e o que vai acontecer, está tudo determinado por Deus. Agora, como sai em Eclesiastes 3, existe um tempo e um propósito embaixo desse céu. Porque Deus reservou cada ser humano para a sua geração e cada tempo para
todas as coisas aconteceram. Eu peço aos irmãos em Cristo Jesus que preste bem atenção no que estão fazendo hoje, porque Deus vai requerer cada centavo que você adquiriu no nome de Jesus. O dia da prestação de contas está vindo. E nós sabemos, estamos vendo e nós presenciamos muitas coisas e atrocidades erradas. Mas nós não podemos julgar a nada, porque Deus de Israel irá fazer com que todos nós possamos ver o caminho certo e o caminho errado. Agora, você tem que escolher o caminho que você quer seguir. E fazer com que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. O preço a ser pago, ele é muito alto. E como nós dissemos aqui, irmãos, no versículo 5, estas são as origens dos céus da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Deus, vendo todas as maravilhas que ele tinha feito, e não tinha um guardador, e Deus resolveu fazer o homem. E ele caminhando, aquele vapor que subia da terra, junto com os barros ali, e Deus olhando e pensou em algo: vou construir a minha imagem. Então Deus pegou aquele barro, moldou, e ali Deus foi e começou a esculpir ali na terra aquela imagem, o homem. E o homem ficou ali como um boneco no chão. E Deus simplesmente resolveu dar vida àquele boneco. Soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem, aquele boneco, se tornou um homem alma vivente, um ser tricotômico, alma, corpo e espírito. E desse dia em diante, tudo que Deus fez, Deus qualificou como bom. Mas Satanás já tinha sido lançado, já tinha sido jogado dos céus, porque Satanás se rebelou contra Deus e queria ser mais do que Deus. E Deus tinha jogado Satanás por abismo. E quando Satanás viu que Deus fez aquele homem, ele falou: vai ser dividido o meu reino aqui. Então Satanás arrumou meios de fazer com que o mal viesse dentro da humanidade. Tentou a Adão. E supostamente veio a tentar a Eva. Depois que Deus criou o jardim do Éden e todas as maravilhas e todos os animais, as alimárias, e Deus deu a Adão aquele compromisso de ele dar o nome a todos os animais. E assim todos os animais que Adão dava o nome era colocado e era aceito por Deus, porque Deus tinha dado a Adão esse privilégio. E no versículo 18, mesmo capítulo 2, diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe Adão para esse ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs o nome de todo o gado e as aves dos céus, todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão, e esse adormeceu e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da carne que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão e disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E ali Deus deu a Adão aquele privilégio de ter a companheira. Aquela companheira, irmãos, que era inocente igual a ele. E Deus deu a Adão uma observação. Quando foi plantado o jardim do Éden, Deus falou: ó, as 1000 árvores que estão no meio do jardim,
no jardim, a que está no meio você não toca nela, porque no dia que comer seus olhos se abrirão e conhecereis o bem e o mal. Satanás tinha sido lançado para a terra, estava transtornado, irado, porque Deus já tinha feito na criação algo melhor do que ele. Então começou Satanás a tentar Adão e Eva. No capítulo 3, ora a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comesse tu da árvore que te dei, ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Nós vemos, podemos presenciar, que o mal, ele está sempre posto diante dos nossos olhos. Agora, nós temos que buscar o real valor do nosso valor, o sentido da responsabilidade que Deus nos tem dado. Porque assim como Eva foi tentada pelo momento de fraqueza, e ela comeu do fruto em que Deus tinha ordenado, e ali se abriram os olhos e a humanidade passou a viver embaixo do pecado. E vivendo embaixo do pecado, Deus trouxe todas as enfermidades, os males, a morte em si, porque eles foram feitos de uma maneira que eles não tinham pecado, era para viver a eternidade, mas simplesmente Deus deu a eles esse privilégio de viver sem o pecado. Mas infelizmente, irmãos, quando o pecado entrou na humanidade, e nós vemos que a sentença que Deus deu a eles foi uma sentença em que a humanidade sofre até o dia de hoje. E nós sabemos que nada mudou e nada vai mudar até a consumação do século. Para que todas as coisas aconteçam, nós temos que nos conscientizarmos do que os valores que nós temos e que a palavra de Deus esteja em curso em nossas vidas. Deus simplesmente vai continuar mostrando que é possível o justo viver pela fé. E vivendo pela fé, irmãos, nós vamos alcançar um coração sábio. Porque o que Deus tem a fazer em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossas famílias, em nosso país, vai depender muito da qualidade e da nossa força de união, para que nós possamos sermos algo a mais por onde nós passarmos. Porque por onde passar o homem de Deus, ele vai deixar uma marca. E por onde passar uma mulher de Deus, a marca vai ser feita. Porque Deus, ele zela e preserva pela sua palavra para fazer cumprir. Eu quero deixar esta palavra de conscientização, irmãos, para que o valor que nós tivermos em termos de conhecimento da palavra de Deus e vivermos pela fé, buscamos os valores de uma conversão, ela seja embaixo da vontade genuína do Senhor. Porque o que Deus tem a fazer na minha vida e na sua vida, Ele vai fazer. Mas para Ele fazer, depende de nós darmos o melhor de nós para que a obra seja feita. Eu quero terminar em oração e deixando essa palavra para que vocês possam dar sequência na leitura em casa, porque Deus irá realizar
mas precisa de nós. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te louvo, te exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendo graça pela tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade. Meu Deus, coloque em tuas mãos todas essas pessoas, aonde chegar, ao alcance de suas vozes, ao alcance de nossas vozes, dos seus ouvidos, que possa haver uma transformação e uma vontade de buscar ao Senhor. Entra com providência, Senhor, na vida daquele povo que está morrendo, está sendo dizimado, e que o Senhor possa fazer algo acontecer ainda esse ano, para nós vermos o valor da civilização, de viver em união e viver em paz, e de nós podermos passar o tempo de vida na terra, Senhor, embaixo das suas ordenanças. Agradecemos por Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou por nós, aquelas orações que nós fizemos na internet para aqueles cancerosos, as crianças, os jovens, os adultos que estão clausurados nos hospitais com enfermidades. Oramos para que o Senhor possa fazer valer a sua vontade, e oramos para que eles venham buscar o Senhor e saber que esse tempo é nosso, e que o Senhor nos deu esse privilégio por Jesus Cristo. Que Jesus Cristo continue sendo o centro das nossas atenções, e que Jesus Cristo continue sendo esse sol que brilha do nosso dia e a lua da noite, e nós não nos esquecemos de vivermos pela fé, mas que nós, como soldados, nós possamos darmos mais de nós para exercermos essa função. Essa é a nossa oração, te agradecemos por tudo, Deus de Israel, em nome de Jesus.